Salve, salve galera! Chegando aqui com mais um vídeo da série Estádios onde os clubes brasileiros conquistaram seus principais títulos. E hoje o vídeo é sobre o Corinthians e vamos a eles. Mundial de Clubes de 2000. O Corinthians conquistou o Mundial de Clubes de 2000 no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, com um público de 73 mil pessoas. Após empate em 0-0 com o Vasco, o Corinthians venceu o Mundial por 4-3. Mundial de Clubes de 2012, bicampeonato do Corinthians, contra o Chelsea da Inglaterra. E a partida foi realizada no Estádio Internacional de Yokohama, em Yokohama, no Japão, para o público de 68.275 torcedores. O Corinthians venceu por 1-0. Copa Libertadores de 2012. O Corinthians foi campeão contra o Boca Juniors em duas grandes partidas. Na primeira partida realizada na Argentina, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires, para o público de 41.901 torcedores, empate em 1-1. Jogo de volta no estádio do Pacaembu, em São Paulo, para 37.959 mil torcedores. O Corinthians venceu por 2-0. Brasileirão de 1990, o primeiro Brasileirão do Corinthians. Pela frente, o São Paulo na grande decisão, em dois grandes jogos realizados no estádio do Morumbi. No primeiro jogo, para o público de 85.463 torcedores, o Corinthians venceu por 1-0. No jogo de volta, também no Morumbi, mas com mando do São Paulo, para o público de 100.858 torcedores, uma vitória por 1-0. Brasileirão de 1998, bicampeonato do Corinthians. Pela frente, o Cruzeiro, em três grandes jogos. Primeiro jogo realizado no estádio do Mineirão, para o público de 87.619 torcedores, empate em 2-2. Jogo de volta no estádio do Morumbi, novo empate, dessa vez por 1-1, para o público de 50.187 torcedores, o que levou a mais um jogo desempate. E o Corinthians venceu por 2-0, também no Morumbi, para o público de 57.230 torcedores. Brasileirão de 1999, o tricampeonato do Corinthians. Novamente, uma decisão por 3 jogos. O primeiro jogo contra o Atlético Mineiro, com mando do Galo, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, para 78.382 torcedores. Vitória do Atlético por 3-2. O jogo de volta no estádio do Morumbi, em São Paulo, para 55 mil torcedores. Vitória do Corinthians por 2-0, que levou a um terceiro jogo. E o Corinthians tinha a vantagem do empate. E foi isso que aconteceu, o empate em 0-0 no estádio do Morumbi, para 57 mil torcedores. Brasileirão de 2005, já na era dos pontos corridos. E o Corinthians foi o grande campeão, conquistando o tetracampeonato na 42ª rodada, última rodada daquele campeonato, com uma derrota para o Goiás por 3-2, mas com a combinação de resultados, o Corinthians acabou sendo campeão. E a partida foi realizada no estádio do Serra Dourada, em Goiânia, para o público de 48.978 torcedores. Brasileirão de 2011, pentacampeonato do Corinthians, e o título veio na última rodada, na 38ª rodada, com empate em 0-0 com o Palmeiras, no estádio do Pacaembu, em São Paulo, para 36.708 torcedores. Brasileirão de 2015, o Corinthians conquistou seu 6º título, o hexacampeonato, na 35ª rodada, após empate com o Vasco da Gama, no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro, com 19.225 torcedores. Brasileirão de 2017, o Corinthians conquista o seu 7º título, o heptacampeonato, na 35ª rodada, com uma vitória sobre o Fluminense por 3-1 no estádio Neoquímica Arena, em São Paulo, para 46.189 torcedores. Copa do Brasil de 95, a primeira Copa do Brasil do Corinthians, veio em dois grandes duelos contra o Grêmio de Porto Alegre. Primeiro jogo, comando do Corinthians no estádio do Pacaembu, para 25.281 torcedores, vitória do Corinthians por 2-1. Jogo de volta em Porto Alegre, no estádio Olímpico, com 47.352 torcedores, nova vitória do Corinthians, dessa vez por 1-0. Copa do Brasil de 2002, bicampeonato do Corinthians. Pela frente, o Brasiliense. No primeiro jogo, comando do Corinthians no estádio do Morumbi, para 65.725 torcedores, vitória do Timão por 2-1. Jogo de volta
na cidade de Taguatinga, no Distrito Federal, no estádio Boca do Jacaré, para 32 mil torcedores, empate em 1-1. Copa do Brasil de 2009, o tricampeonato do Corinthians, pela frente o Internacional de Porto Alegre. O primeiro jogo, o comando do Corinthians no estádio do Pacaembu, para 36.614 torcedores, vitória do Timão por 2-0. Jogo de volta no estádio do Beira-Rio, em Porto Alegre, para 50.286 torcedores, empate em 2-2. Recopa Sul-Americana de 2013. O Corinthians foi o grande campeão, derrotando São Paulo na grande decisão. Com 2 grandes jogos. No primeiro jogo, comando do São Paulo no estádio do Morumbi, para 31.691 torcedores, vitória do Corinthians por 2-1. No jogo de volta no estádio do Pacaembu, também em São Paulo, para 36.294 torcedores, nova vitória do Corinthians, dessa vez por 2-0. Supercopa do Brasil de 1991. O Corinthians foi o grande campeão na partida única. Pela frente o Flamengo, no estádio do Morumbi, para apenas 2.706 torcedores. O Corinthians venceu por 1-0, sendo grande campeão. É isso aí, espero que tenha gostado. Curta, compartilha e se inscreva no canal. Sua inscrição é muito importante para o canal.